Pessoal, estão me ouvindo? Pessoal, estão me ouvindo? Ok? Eu estou gravando a tela, deixa eu ver se está tudo certo para gravar a tela. Perfeito, tá? Então vamos dar início à nossa respectiva aula. Deixa eu gravar o áudio também aqui, se acontecer qualquer problema, eu tenho pelo menos o áudio gravado e lanço o áudio para vocês, tá bom? Eu estou gravando a tela aqui, testando o som e beleza. Pessoal, olha que interessante, tá? Então, nem mesmo os mais pessimistas, né, justamente teriam essa noção que em 2020, até a teoria da conspiração 20 mais 20, 40, Jesus passou 40 dias no deserto, 40 é o nome, né, do dilúvio, então 40 tem um significado bíblico muito grande, né? Nem, nem mesmo os mais pessimistas estavam esperando que haveria uma pandemia, que as coisas aí seriam realmente um caos, como está ainda, infelizmente, acontecendo, né? A gente sabe que hoje teve uma notícia na prefeitura de Maringá que o prefeito está cogitando amanhã, hoje à noite, lançar um decreto para fechamento de bares e restaurantes. Isso vai trazer um impacto na economia. Imagina se um empresário tem um contrato de distribuição com a bebida com a marca de bebidas, se ele tem um contrato de fechamento de um show, se ele tem um contrato de fornecimento de alimentações, locação de cadeiras, tudo isso é levado em consideração justamente, né, nesse momento de crise. Nós estamos falando, consequentemente, de uma possibilidade, sim, de revisão de contratos, mas até que ponto, né? Então, nós analisamos aqui os slides, pessoal. Nós temos que, eu vou trazer primeiramente um cenário bem, assim, né, bem complicado. Que lá em 1º de maio, no mês passado, nós tínhamos aqui, esses dados aqui foram retirados da Microsoft, tá? Que é justamente um sistema que a Microsoft tem de monitorar os casos de Covid, né? Lá no começo de maio, nós tínhamos 91 mil casos no Brasil de Covid, com 6.329 vítimas fatais. E agora, pessoal, em 44 dias depois, nós temos aí 867 mil casos com 43 mil casos fatais. Ou seja, a curva aumentou e aumentou muito. É um cenário justamente que vem aumentando assim de uma forma drástica, né? Eu até estava lendo algumas coisas finais de semana e tem agora a onda, né, que a segunda, temos a discussão da segunda onda do Covid-19, né, que está sendo lá em Pequim, na China. Então nós temos assim um parâmetro não muito otimista para resolver tal, né, para uma cura, né, uma vacina pronta para tal aí Covid-19. Então assim a gente tem justamente um aspecto não muito positivo. Só que mesmo havendo justamente essa, né, essa situação de pandemia, de crise, nós temos que a roda da engrenagem ela não pode parar. Que existem setores da economia que estão lucrando justamente mais do que nunca. Existem aí setores da economia que, neste momento de crise, tiveram um respectivo aumento. Nós mudamos alguns padrões relativos ao consumo, né? Nós estamos utilizando mais aplicativos de celulares, nós estamos usando mais o iFood, usando mais o Uber Eats. Nós estamos aí adeptos a uma nova era, né? A um período em que nós estamos se adaptando às questões, né, do virtual, aulas, ensino remoto, né? Então, assim, compras feitas via internet. Posto que muitas pessoas experimentaram comprar pela internet pela primeira vez diante desse cenário de Covid-19. Enfim, nós temos várias alterações que nos levam aí a trazer que algumas empresas, que alguns setores da economia estão justamente tendo um crescimento. É importante de observar isso, que mesmo havendo esse aspecto do Covid-19, nós temos que as empresas não vão parar, que o recurso, que o dinheiro, né, justamente vai passar para alguém.
Alguém está lucrando nesse período, alguém está tirando as suas determinadas vantagens em razão aí do sintoma do parâmetro do Covid-19. E olha que interessante, eu trago aqui nesse slide, pessoal, alguns setores que tiveram um aumento considerável, mesmo em situação de crise, né? Então, se a gente verificar, nós temos que o setor do agronegócio teve um aumento considerável, o setor do supermercado teve um aumento considerável, produtos médicos tiveram um aumento, energia elétrica teve um aumento. Ou seja, né, nós temos aí plataformas de streaming, muita gente assinou Netflix, Spotify, né, muita gente aí utilizou empresa de comida, exportações por conta da alta do dólar, educação à distância, pós-graduação EAD, ensino EAD, tiveram um aumento considerável. Atividade de assistência a idosos, né? Pessoas que dão auxílio a idosos, compras, auxílios aí referente à área de saúde, plataformas de trabalho remoto, atividade fitness em casa, né? Produto de academia para casa, esteiras, bicicletas elétricas para casa, enfim. Nós tivemos sim setores que tiveram determinados aumentos. Mas em contrapartida, nós tivemos setores que tiveram uma queda muito, mas muito grande, né? Esses setores são setores de metal mecânica, setores de calçado e vestuário. Poxa, dificilmente alguém tem vontade de comprar uma roupa nova nesse período aí, porque não tem justamente esse hábito de sair. Ninguém vai mais sair para uma festa, para um casamento, né? Então ninguém tem mais vontade de se vestir algo novo, digamos assim. Então houve uma queda muito grande. Transportes, questão de comunicações, de imóveis, eletrônicos, enfim. Nós tivemos quedas significantes e também altas aí, determinantes também significantes, né? E as dificuldades que nós temos justamente aqui, o que nos interessa é a parte de contratos. Porque em razão da crise, nós tivemos que muitos contratos não foram cumpridos. Muitos contratos tiveram um aumento de custo. Muitos contratos tiveram determinado desequilíbrio econômico-financeiro, se tornaram caros e onerosos. Tivemos muitas aplicabilidades de multas em relação a não pagamentos, de penalidades. Tivemos muitas alegações de força maior, de impedimentos para cumprir aquela determinada diretriz contratual. Tivemos questões alegando onerosidade excessiva, que a gente vai explicar ainda nessa aula. E tivemos bastante aí mudanças aí de leis e também de decretos. Pessoal, esse próximo slide é importante, tá? Que nós vamos definir aqui e debater um pouquinho quais são as medidas que o governo vem adotando justamente, né, para que nós possamos superar este momento tão difícil. É interessante quando eu dei essa aula, que eu dei essa aula junto com uma advogada que trabalha lá em Portugal. E nós debatemos que as mudanças propostas, né, as diretrizes governamentais propostas tanto no governo português, tanto no governo brasileiro ou em qualquer outro lugar da Europa são similares. Então nós temos que os governos têm adotado medidas em comum para a superação da respectiva crise. E essas medidas são divididas em o que eu coloquei aqui no slide, que eu nomeei como ferramentas estatais. E o governo ele pode adotar aí duas estratégias para superar a crise do Covid-19. A primeira estratégia, tivemos justamente aí uma possibilidade de prorrogar obrigações. Aqui que nasce a alteração de contratos pelo Código Civil. Ou seja, o governo ele vai editar uma lei dizendo o seguinte: fulano de tal, cidadão, aquele contrato que você realizou, você terá o direito automaticamente de prorrogar o pagamento daquele contrato, porque o governo está reconhecendo o estado de calamidade pública e oportunizando para que o contrato seja devidamente revisto. Ou seja, o governo tem duas atitudes. Ou ele vai prorrogar as obrigações entre as partes, ele vai possibilitar que as partes
façam um ajuste nos seus contratos ou o governo vai injetar dinheiro na economia. Então, o governo está anunciando inúmeros pacotes aí, né? Inúmeras frentes de financiamento, de valores a serem liberados para superar a crise. Então, nós temos esse resumo que o governo, diante desse estado de calamidade, desse estado bem complicado, ele pode adotar duas posições. A primeira, ou ele fala o seguinte, o contrato entre o Vitor e o Júlio, em razão da pandemia, poderá ser aí prorrogado. Aquela multa que o Vitor pactou com o Júlio de não pagamento, aquela multa de 10%, poderá o Júlio requerer aí a redução da multa para aí 5%. O governo vai autorizar que as regras do direito civil, que as regras, né, daquela expressão que eu falei no começo da aula, que fazem lei entre as partes, né, que as cláusulas contratuais poderão ser revistas. Tá? Então, poderá, vamos supor, num cenário, o governo editar, né, uma determinada lei dizendo o seguinte: todos os contratos de energia elétrica, tá? Todos os contratos de energia elétrica, Copel ou outra companhia, depende do estado, né, onde a pessoa está, poderão aí não sofrer juros em caso de não pagamento. Então, imagina que o governo cria uma determinada lei, fala o seguinte: se o João está devendo para a Copel não poderá cobrar aí uma respectiva multa nem juros sobre o valor do débito. Porque presume que se João está devendo para a Copel, está em dificuldade econômica por algum motivo da crise econômica do Covid-19. Então, em detrimento desse, a gente não pode onerar o contrato de João com a Copel. A gente não pode trazer que João seja aí, né, prejudicado e ter que pagar, além do principal que ele não está conseguindo pagar, mais juros e também mais correção monetária. A pergunta que eu faço para vocês: será que isso vai influenciar aí justamente o custo da empresa de companhia de energia elétrica? Outra pergunta que eu faço: será que o fato do governo não autorizar que a Copel, que é a companhia de energia elétrica, cobre juros e multas de contas em atraso, isso vai poder justamente induzir o consumidor a deixar de honrar em dia os respectivos pagamentos? Será que ele vai falar o seguinte: eu tenho uma conta de água e uma de luz para pagar esse mês. A de água, eu sei que justamente eu não vou ter aí juros, eu não vou ter multa. Inclusive, a lei que o governo, por exemplo, pode criar é que não pode ter corte de energia elétrica durante o Covid-19. Será que não vai influenciar a pessoa deixar de pagar essa conta de energia elétrica? O que vocês acham, pessoal? Quais são as vantagens e desvantagens aí numa lei nesse sentido? Ela pode ser boa, mas para quem precisa, né? A gente não pode ter aí justamente essa criação de uma lei nesse sentido que vai alterar contratos entre as partes, que vai influenciar as partes em não honrar os contratos em dia. Nós temos que somente válido uma interferência estatal nas relações privadas, ou seja, somente é válido o poder estatal influenciar as relações privadas em último caso. Vocês estão entendendo esse ponto, pessoal? Nós temos um liberalismo, nós temos hoje um governo liberal, nós temos uma posição de mercado capitalista. Isso não vem de hoje, do governo Bolsonaro, mas vem de vários outros governos que pregam a livre iniciativa, a livre concorrência, a segurança jurídica entre as partes. O fato do governo editar uma lei que influencie contratos
particulares, ou seja, o seu contrato com a companhia de energia elétrica, o seu contrato com a internet, com o plano de telefonia móvel, com o plano de telefonia fixa, isso gera, de certo modo, aí, um desequilíbrio. Isso gera quase uma... Não dá para ouvir, gente? Não estão ouvindo? Estão ouvindo, né? Isso gera um desequilíbrio entre contratos. Isso pode gerar justamente uma interferência estatal muito grande nas relações privadas. Então é muito cuidadoso que a cada medida provisória, a cada lei, se analise os impactos dessa lei, quando se fala em interferência de medidas provisórias e lei em contratos particulares. Pessoal, isso eu estou trazendo em discussão, por quê? Porque nós temos uma lei, a Lei 14.010, tá? A Lei 14.010 de 2020, que alterou algumas questões do direito civil, em razão do Covid-19. Essa lei foi promulgada, a Lei 14.010 de 2020, ela foi promulgada na semana passada, dia 10 de junho. Tá? Na quarta-feira passada, salvo engano. Terça-feira passada, né? Olha que interessante. Essa lei, originalmente, previa muitas alterações. Vou citar um exemplo para vocês. O texto original da Lei 10.010 de 2020, que foi promulgada terça-feira passada, previa que os contratos de locação poderiam ser prorrogados até outubro de 2020. Ou seja, os aluguéis de junho, julho, agosto e setembro poderiam deixar de ser pagos e somente começar a ser pagos a partir de outubro. Ou seja, em outubro, a pessoa, o locatário, iria pagar o aluguel de outubro mais um percentual do que deixou em aberto. O nosso amigo Jair Bolsonaro, o que ele fez? Vetou esta disposição. E eu lendo as justificativas de vetação disso aí, foi bem claro. Ele falou o seguinte, né? Não falou isso, mas a interpretação que a gente leva. Se ele autorizasse que os contratos de locação, né, fossem prorrogados até outubro, ou seja, que você não precisaria pagar a locação de junho, julho, agosto e setembro, pagaria só a partir de outubro a locação mais um percentual do saldo devedor, isso daria margem para quê? Para que outros contratos sejam respectivamente prorrogados. Ou seja, você teria um direito subjetivo a uma prorrogação de contratos da faculdade, contratos da aula de inglês, contratos da academia, contratos, né, de prestação de serviço, enfim. Isso daria uma brecha jurídica tamanha que poderia levar assim a prejuízo várias empresas. Né? Então assim, pessoal, por isso nós temos que ter um cuidado muito grande da interferência estatal. Quando eu falo interferência estatal, é a interferência do poder executivo, do chefe do poder executivo, do governador, do prefeito. Na hora que eles forem editar leis, forem promulgar leis, autorizar leis, que eles coloquem um ponto de interrogação e falem o seguinte: estou abrindo uma exceção. Mas será que essa exceção não poderá ser aplicada em outros casos? Será que isso não vai trazer um caos maior? Será que não vale a pena, ao invés do poder estatal autorizar você a prorrogar pagamentos, não deixar isso que as partes resolvam? A gente vê várias medidas de algumas empresas coerentes, que eu falo que são coerentes porque esse período precisa de empresas coerentes, que estão automaticamente prorrogando as obrigações.
deixa eu não sei, lembro se qual a empresa que prorrogou, a OAB, por exemplo. Vou citar um exemplo para vocês. Eu fui pagar a minha mensalidade da OAB e a hora que eu fui entrar no sistema, ela automaticamente foi prorrogada. Por quê? Entendeu-se o estado de necessidade de prorrogação de valores e oportunizou, isso foi uma definição para que seja feito a prorrogação deste pagamento. Não seria interessante que as empresas, ao invés de esperar ao invés de tentar brigar judicialmente ou fazer valer, aplicar certos descontos, aplicar certos prazos, aplicar uma tratativa um pouco diferenciada dos contratos em vigência? Porque, peraí, se eu tenho uma obrigação de pagamento de R$ 1.000 por mês de uma prestação de serviço, todo mundo sabe que esses R$ 1.000 hoje, muita gente perdeu a sua fonte de renda. Muita gente perdeu como, não, ainda bem que não está sendo gravada a tela. Perdeu, não estou falando diretamente do caso do bate-papo aí, mas pode citar como exemplo, né? Muita gente perdeu a fonte de renda. Então, não é melhor a gente fidelizar os clientes nesse momento, trazer uma disposição, trazer uma argumentação de dar a mão ao consumidor, dar a mão àquele contratante, e falar o seguinte: tudo bem, eu vou aplicar uma alíquota de desconto. Nesse semestre, nesse momento, eu vou aplicar aí 10, 15, 20% de desconto, depois você paga esse valor aí justamente nas parcelas subsequentes, né? Então, pessoal, existem empresas que estão adotando esse mecanismo. Na minha opinião, é melhor esse mecanismo do que o poder estatal vir, através de uma lei, trazer uma regra de prorrogação. Tá? Essa é a minha opinião sobre o assunto em questão. Tá? Outra medida do governo, justamente, é injetar dinheiro na economia, ou seja, fornecer dinheiro para as empresas, né? Então, nós temos alguns planos referente a planos de empresas, né? Alguns planos relativos aí justamente a injetar dinheiro na economia para pagamento de funcionários, né? Então, nós temos algumas medidas do governo nesse ponto. Pessoal, alguém tem alguma dúvida até por enquanto? Não? Estão todos me ouvindo aí, tranquilo, né? O que vocês acham, pessoal, sobre essa prorrogação? Eu queria ouvi-los um pouquinho, não sei se vocês concordam. Se vocês acham que o poder estatal, vamos supor que o chefe do poder executivo, o presidente da República, deveria sancionar uma lei autorizando prorrogar todos os contratos vigentes, você acha que isso é interessante? Ou você acha que a melhor maneira de negociar hoje, nesse período de crise, é uma negociação em virtude aí de um trato pessoal? Cada fornecedor negocia com o consumidor. O que vocês acham disso aí, pessoal? Você acha que o governo não? O governo deve editar a lei, deve justamente trazer aí uma lei que vai prorrogar tudo e todo mundo não paga mais nada esse ano, só paga ano que vem. O que vocês acham aí? Eu, particularmente, acredito que cada caso é um caso. Então, acredito que você negociar individualmente com cada fornecedor, você pode ser melhor do que você fazer uma lei, sancionar uma lei que taca tudo para frente, depois lá na frente você vai ter que acabar negociando da mesma forma, entendeu? Sim, Você sim. pode fazer essa negociação agora e, sei lá, eu posso pagar para você, sei lá, eu tô te devendo. O que eu vou tacar um valor que eu tô devendo R$ 100 para você também te pagar lá na frente, ou quando eu não sei, sendo que eu posso falar para você, Henrique, eu vou te pagar então R$ 10 por mês. Sim, sim. Aí a gente quita essa Obrigação, né? dívida. Então eu acredito que cada caso é um caso. Eu acredito que seria melhor ali ter uma negociação entre fornecedor e consumidor ali. Eu acredito. Ô, Vitor, tem um cliente que é uma construtora aqui em Maringá, né? Em razão dessa crise, ela não conseguiu vender os apartamentos e teve que paralisar a obra esse ano, tá?
e ela tinha um contrato de fornecimento de concreto nessa obra, né? Inclusive tinha alguns débitos em aberto lá nessa concreteira, enfim. E a melhor solução que a gente trouxe aí para ele não é entrar com poder um processo, porque eu vou explicar depois nessa aula que os juízes ainda não estão acatando as ordens de prorrogação por conta do Covid-19, tá? É muito raro ainda o juiz autorizar prorrogação de pagamentos em períodos de Covid-19. Por que é muito raro? Porque se o juiz começar a autorizar, você vai criar um outro caos, que é justamente um desequilíbrio socioeconômico. Muitas empresas dependem de pagamentos de pessoas. Às vezes você não tem condições, mas o fulano tem condições de continuar pagando. E assim, você sabe que as empresas empregam pessoas, né? Uma empresa tem aí a função social de trazer uma empregatividade. A empresa não é feita de robô, a empresa é feita de pessoas que dependem da empresa. Se a empresa deixar de faturar, o que pode acontecer? Muitas pessoas serão demitidas, né? E aí você aumenta cada vez mais esse caos. Então, eu também compartilho da ideia que o ideal é que cada caso seja analisado com muito, assim, muita sabedoria e muita percepção, né? É claro que tem pessoas que, diante da crise, não têm oportunidade de manter os seus contratos adimplentes, seus contratos em dias, né? E essas pessoas sim merecem de um recurso de prorrogação, mas não são todas. Né? Até porque senão vira como você falou, vira um caos ali e acaba virando uma bola de neve, né? Coisa que você poderia ter solucionado agora, você acaba não conseguindo lá na frente solucionar. Então, e você prejudica, né? A gente vê até naquela notícia do Fantástico que quantas pessoas que não precisavam, não teriam aí, teriam dinheiro que conseguiram auxílio emergencial. Gente, por que isso, né? Por que então essas pessoas não criaram uma consciência de, peraí, o recurso não é para mim, eu não tenho essa carência de recursos, eu tenho meu emprego ainda, eu tenho a minha renda estável, ninguém na minha família está passando necessidades, porque isso pode auxiliar que ponto? Isso pode trazer que outras pessoas tenham o benefício por mais tempo, né? Por mais tempo. Então, assim, a consciência está em cada um. Não adianta a gente querer aplicar a ferro e fogo, né? Porque teve a crise que eu quero prorrogar. Porque teve a crise porque eu quero estender minha obrigação de pagamento. Não. Será estendida para os casos que realmente que necessitam, né? Pessoal, podemos continuar então? Alô? Tá me ouvindo? Perfeito, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela novamente e a gente vai aí trazer um modelinho de um projeto de lei que vai alterar bastante coisa se for aprovado, tá? Deixa eu só pegar aqui. Ô, professor, Oi, diga. Fala, o que Gregory. você acha? Você acha que o governo volta por esse cenário agora atual? O governo injetar as particulares ou as particulares ficarem no governo? Ó, eu acho que assim, o governo tem que injetar dinheiro na economia, não tem como fugir disso aí. O socorro vem do poder estatal. O poder estatal tem aí uma condição de trazer esse recurso, né? Tem trilhões e trilhões de reais no Banco Central, tem como imprimir dinheiro. Você não é imprimir dinheiro, é você injetar o dinheiro na economia, né? Depois a inflação vai crescer, mas você tem a possibilidade de alimentar essas empresas, né? Para que não haja instabilidade, para que não haja justamente esse período de recessão que a gente tá vivendo, né? Professor, eu recebi um grupo é meio que de trade, né? Então os caras injetam bastante informação legal lá. Sim, Eu pesquisei depois no Google, eu não achei nada, mas assim, a informação que eles têm passado foi da Argentina, a economia atual deles. Ele tá. estava para presidente, ele estava
estava dando um auxílio para os empresários para se manter durante um semestre. Aí o contrato da empresa para o Estado seria 30% da renda que eles Nossa. aí que procurar, caramba, não acho. Como, como que era? O governo ia manter as empresas, mas em contrapartida teria que pagar 30% da margem líquida, é isso? Exatamente. A gente tem uma posição na Argentina muito diferente no Brasil, né? A questão de posição ideológica. O partido que ganhou na Argentina no final do ano passado é um partido totalmente voltado para o lado social, né? Então, inclusive é o partido da Cristina Kirchner lá, que é uma pessoa que tem os seus laços dentro do socialismo, uma conduta mais social, um protecionismo maior do Estado na economia. Inclusive, essa retenção de 30% a gente pode ver que é o Estado, de certo modo, tomando conta das empresas, né? Se o Estado fala o seguinte, tudo bem, eu sustento você, empresa, mas em contrapartida eu sou sua sócia aí, eu quero 30%, eu quero um terço da empresa. Está baseado com o Estado tomando conta da economia, né? A gente tem que tomar um cuidado, assim, porque isso pode ser bom no primeiro momento, porque isso vai trazer uma estabilidade, né? Porque se o governo vem e dá essa mão para a empresa, os empregos serão preservados, os recursos serão gerados, os contratos serão honrados, então a gente não vai ter muito caos, né? Se o governo não faz isso, o que vai acontecer? O desemprego vai subir, o caos vai acontecer e daqui a um tempo vai acontecer o pessoal com fome, pessoal com necessidade está saqueando o mercado, está saqueando aí, enfim, lojas para furtar, para vender. Você sabe que o estado de necessidade leva o ser humano a fazer coisas absurdas, né? E pode até que se cogitar, se as coisas não melhorarem, de haver esse estado de calamidade aí. Vocês viram nos Estados Unidos lá o pessoal saqueando tudo, né? Por conta dos protestos contra o racismo e tiveram uma oportunidade em causa do caos que foi instalado nesses protestos aí, né? Na verdade começou de uma forma muito assim louvável, só que depois se transformou numa guerra, né? O pessoal saqueando tudo, roubando tudo. Rouba porque gosta, não, rouba porque às vezes tem necessidade, está passando fome, está passando, né, justamente aí uma necessidade, né? Então, assim, eu não sei se dá para avaliar, Gregory, qual que é a melhor medida a ser adotada, né? O que eu quero dizer para vocês é assim, que o Estado pode sim, né, ter uma influência diretamente nos contratos. Como eu disse na aula passada, no começo da aula, o contrato tem uma força vinculativa, o contrato faz lei entre as partes. Só que o Estado ele pode ditar normativas, regras de alteração de prazos de contrato, de valores de contratos. Então o Estado ele pode ditar regras que vão aí justamente influenciar o dia a dia do cidadão, né? Pessoal, podemos dar continuidade? Deixa eu compartilhar novamente a tela aqui que eu não sei quando eu compartilho a tela se aparece a minha imagem. Acho que não aparece, né? Aparece? Ah, então tá bom. Então, beleza. Aí. Deixa eu permitir aqui o pessoal entrar. Pessoal, esse projeto de lei é polêmico, tá? É um projeto de lei que foi apresentado lá em 1º de abril. Faz um tempinho já, né? Esse projeto, ele altera algumas regras e ele provoca um pedido de negociação de contratos. Olha como que funciona esse projeto de lei, pessoal. Nós temos aqui o agente econômico, né? Então aqui nós temos a empresa, tá? Se a empresa conseguir comprovar que houve uma queda de 30% de seu faturamento, vamos supor uma concessionária de veículos. Se ela conseguir comprovar, uma Zacarias, por exemplo, Chevrolet aqui em Maringá, se ela conseguir provar
que ela teve 30% de queda do faturamento em razão do Covid-19, né, estado de pandemia, ela pode entrar com um processo judicial, que é chamado uma jurisdição voluntária, que é um processo que não tem conflito, é um processo de uma apresentação para homologação do juiz, e o juiz obrigatoriamente vai nomear um negociador, uma pessoa que vai cuidar das negociações do contrato dessa empresa, e ele vai suspender todas as ações e execuções para um prazo de 60 dias. Ou seja, pessoal, o que esse deputado, né, ele quer propor aí nesse projeto de lei? Lembrando que o projeto de lei nasce na Câmara dos Deputados, passa no Senado e depois vai para a sanção aí, presidencial. Aconteceu alguma coisa no chat aí? Não? Ah, não, pessoal, você está falando aí. Eu achei que era alguma coisa da aula. Olha que interessante, pessoal. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa vocês falando aqui. Não? Joga sal, tiroteio, pega fogo. O pessoal tá ouvindo? Estão ouvindo, pessoal? Pessoal, estão ouvindo? Professor, quando você ligar a segunda tela, você tira o áudio da segunda tela de apresentação para dar interferência com a sua, né? Compatível. Ah, entendi. Não, perfeito. Mas estão me ouvindo agora, né? Na hora de você iniciar a segunda Tá bom. Pessoal, é porque depois aparece 2 vezes meu áudio, deve ser isso, né? Ótimo. Foi mesmo. Começa do começo, professor. Então vamos começar do começo. Deixa eu compartilhar aqui para. Eu tava ligando pra você aí, mas já estava com o celular desligado. Muita calma nessa hora. Pronto. Agora sim, né? Pessoal, olha que interessante. Nós temos um projeto de lei que foi proposto dia 1º de 4 de 2020, tá? O autor foi o deputado Hugo Leal, lá do Rio de Janeiro. O que ele quer propor nesse projeto de lei que está sendo apreciado pela Câmara dos Deputados, tá? Ainda não foi aprovado, está em fase de discussão. Ele quer propor a seguinte questão, tá? O agente econômico, a empresa, se ela comprovar que houve uma queda em seu faturamento de 30%, ou seja, vamos supor uma concessionária de veículos aqui em Maringá, a Fiat Via Verde, tá? Vamos supor que a Fiat Via Verde comprova que seu faturamento caiu em 30%, ou seja, que poucas pessoas, né, estão adquirindo veículos, que seu faturamento aí está de mal a pior, tá? Essa concessionária, essa empresa, entra com um pedido de negociação preventiva no Poder Judiciário, ou seja, ele vai através do advogado fazer uma petição para o juiz aqui de Maringá, tá? É uma jurisdição voluntária porque não tem parte contrária, tá? Ele que vai pedir para o juiz e vai falar o seguinte: juiz, em razão da situação do Covid-19, eu tive uma queda superior a 30% do meu faturamento, em razão disso eu preciso renegociar os meus contratos com aí terceiros. Esse juiz, aceitando o procedimento, ele vai indicar o negociador, tá? uma terceira pessoa que vai ser responsável por negociações ou contratos. Ele vai suspender as ações e também as execuções pelo prazo de 60 dias. E esses 60 dias é o prazo que o juiz vai oportunizar à empresa de trazer uma negociação com os seus credores. Ou seja, vamos supor que a Via Verde, nesse período de crise, ficou em atraso com a empresa que fazia a limpeza da sua concessionária, ficou em atraso com o supermercado que fornecia os cafezinhos, ficou em atraso com a Copel, com a Sanepar,
ficou em atraso com a empresa de software, ficou em atraso com a empresa que vendeu a cadeira, a mesa, os computadores, ficou em atraso com a Fiat em razão das compras de carro, enfim, instaurou-se o verdadeiro caos aí para essa empresa. Essa empresa terá a oportunidade, através de um processo judicial, de tentar, aí através de um negociador, no prazo de 60 dias, propor novos acordos em relação aos contratos em vigência. Ou seja, lembra que eu falei agora há pouco para vocês que eu acho que a medida mais sensata nesse momento é cada empresa ter a consciência e trazer possibilidade de negociação dos seus contratos? Isso traz uma autorização judicial para o procedimento que eu sugeri para vocês. Isso traz justamente para as empresas uma oportunidade de tentar prorrogar amigavelmente as questões contratuais. Tá? E no final de 60 dias, nós temos duas possibilidades. A primeira, ou é realizado um acordo, ou seja, as empresas conseguem fazer um acordo e esse procedimento é encerrado, ou há aqui uma impossibilidade do acordo e poderá aí a empresa requerer uma recuperação judicial ou uma respectiva falência. Vocês estão tendo aí direito empresarial com o Givago, e certamente vocês estão, não sei se vocês estão estudando ainda recuperação judicial, creio que não, creio que é direito empresarial 3, tá? Porque eu dou direito empresarial 3 e eu trato de recuperação judicial e falência, tá? Enfim, mas vocês vão estudar o mecanismo da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação Judicial, tá? Então, esse projeto de lei, pessoal, é uma possibilidade do Poder Judiciário forçar negociações, forçar a alteração de contratos através de conversas, através de acordos, através de aí um diálogo entre as partes, que eu acho que é o mais apropriado e também o mais interessante para esta época. Perfeito, pessoal? Dando sequência, tá? Esta é a lei que foi aí sancionada no dia 10 de junho de 2020. E a lei fala que ela traz alterações das relações jurídicas de direito privado no período de pandemia do Covid-19. Pessoal, eu vou trazer para vocês aqui o link da lei. Deixa eu ver se compartilhou para vocês a tela. Vocês estão vendo a lei? Não, né? Deixa eu fechar aqui e eu vou compartilhar aqui a outra tela, que é a tela da lei, tá? Deixa eu abrir novamente aqui, tirar o áudio, senão vocês vão ficar malucos. Mas aqui é outra coisa. Calma aí, gente. Apresentar uma guia do Chrome. Aqui, a lei. Pessoal, esta é a lei que foi promulgada semana passada, tá? O que eu quero levar em consideração é alguns aspectos que vão alterar o direito civil, tá? Primeira coisa interessante é que há aqui uma suspensão dos prazos prescricionais. O que é prescrição, meus amigos? Já estudaram com a professora Cláudia o que é prescrição, né? Isso, perfeito, Vitor, perfeito. A prescrição é a perda do direito. Ou seja, existe uma expressão em latim que eu esqueci em latim como que se fala, mas em português que significa o direito não acolhe aquele que dorme. Ou seja, tudo tem um prazo. Os artigos 202, 204, 205 do Código Civil estabelecem prazos de prescrição. E nós temos prazos de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos e o prazo máximo de 20 anos. E em razão desse cenário de Covid-19,
nós temos que todos os prazos prescricionais estão suspensos até a data de 30 de outubro de 2020. Ou seja, em ações indenizatórias que o prazo é de 3 anos está suspenso, não se computa os prazos durante esse período de pandemia, né? Então nós temos essa alteração aqui no Código Civil. Outra alteração importante em relação aos contratos é a alteração do artigo 8º, que ele fala o seguinte: até 30 de outubro de 2020 fica suspensa a aplicabilidade do artigo 49 do CDC, na hipótese de entrega a domicílio delivery de produtos perecíveis ou de consumo imediato e de medicamentos. Pessoal, o que falava o artigo 49 do CDC? O artigo 49 falava uma coisa muito legal para o consumidor, que é o direito do arrependimento. O consumidor, quando ele compra qualquer produto ou contrata qualquer serviço na modalidade online, ou seja, através do computador, através do telemarketing, o consumidor tem o direito em 7 dias de se arrepender do produto. Quando você vai no Netshoes, na Centauro, nas lojas de roupas online, você compra um sapato, um tênis, e o sapato vem, você não gosta do modelo do sapato, você tem um prazo de 7 dias para se arrepender da aquisição. Perfeito? Isso é uma norma protetiva do consumidor. Por quê? O consumidor não tem a oportunidade de experimentar aquele produto. Como é uma compra remota, uma compra online, nasce o direito do consumidor em 7 dias se arrepender da compra e exigir a sua respectiva substituição por qualquer outro produto, não precisa ser o mesmo produto. O que aconteceu, pessoal? Quando você faz uma compra no iFood, olha que interessante. Vamos supor que você está hoje assistindo ao Direito Civil, está bem cansado, o final de semana foi cansativo, porque foi um final de semana mais longo, cada feriadão, e você pede um cachorro-quente no iFood, um dogão. E você olha aquele dogão, a hora que o motoboy vai entregar, se abre, você fala, não gostei da cara dele. Uma cara meio passada, uma cara, achei meio pequeno, não quero, não gostei. Teoricamente, você teria o direito sim ao arrependimento, porque você comprou de forma remota, você comprou de forma online. Só que esta lei, a Lei 14.010 de 2020, sancionada semana passada, fala que, justamente, fica suspenso a aplicação do artigo 49 nas entregas a domicílio, nas entregas deliveries. Isso nasce justamente com o intuito de evitar que o consumidor, pela norma do direito do consumidor, se utilize indevidamente do direito do arrependimento. Tá? Então nós estamos retirando o direito do arrependimento do consumidor até 30 de outubro de 2020. Isso pode ser muito complicado em compras que realmente de sapatos, Mas isso vai protegendo certamente as empresas não terem medos de vender aí de forma delivery os seus produtos, por não aí ser aplicável até 30 de outubro o direito do arrependimento. Perfeito, pessoal? Entendido? Outra questão importante aí que vem, que eu destaco para vocês, é que o artigo 9º dos contratos de locação que alteravam, que poderiam suspender os pagamentos das locações até outubro, foi vetado pelo presidente da República. Ele não foi autorizado. O presidente da República simplesmente pegou esse texto que a Câmara dos Deputados fez, que o Senado Federal fez e aprovou em 2 turnos. Ele pegou e falou assim, isso não vou aplicar, tá ok? Não vou aplicar, tá ok? Não vai aplicar, tchau. Tá, pessoal? E não aplicou, tá? Não aí, justamente vetou na íntegra essa prorrogação, creio eu, com medo de abrir a exceção para que tudo seja prorrogado até outubro. Assim a gente poderia tentar prorrogar judicialmente tudo até outubro. O que mais, pessoal? Direito de família, não vou comentar.
Enfim, pessoal, nós tivemos uma redução muito grande da lei, né? Uma lei que tinha aí, até se você quiser, eu pego o projeto inicial, eu vou disponibilizar nos slides o projeto de lei oficial, que é um projeto de lei que alterava um monte de obrigações de contratos, e vou trazer esse projeto de lei que foi sancionado, que é justamente aí muito reduzido. A lei é 14.010/2020, tá? Lei 14.010, bem facinho de decorar, 14.010/20. 14.010/20. A lei ficou bem bonitinha, né? Professor, quem escolhe o número de lei? Será que quando é criada uma lei, é igual escolher placa de carro? Eu quero escolher a lei 14.010, tá ok? Porque é uma lei... Não, pessoal. A lei, ela segue uma lógica, uma sequência, tá, pessoal? Então, é uma sequência relativa aí ao seu ano, né? Então, nós estamos já na casa dos 14 mil, das leis 14 mil, né? Até pouco tempo atrás, nós tínhamos 13 mil leis, 12 mil leis, né? Então, para você ver aí justamente a quantidade de leis que nós temos no Brasil. Então, a dificuldade é muito grande, pessoal. Nós temos lei para tudo. Nós somos aí um dos países que mais possuem legislações. Isso traz uma dificuldade para nós, estudantes de direito, para nós, né, professor, porque a gente tem uma infinidade de instrumentos normativos. E é porque o brasileiro, ele tem uma insegurança muito grande. Tudo tem que ser escrito, tudo tem que ser colocado em lei. É só ver nossa Constituição Federal em comparativo com a Constituição Americana, né? A Constituição Americana tem 7 artigos, nós temos 220 e pouquinho, 230 e pouquinho. Então, assim, nós temos uma necessidade de colocar no papel. Tudo. Então, assim, só é válido, a gente tem a impressão que só é válido uma coisa quando a gente coloca no papel. Meu irmão está em Portugal, e ele foi assinar o contrato de arrendamento, que é o contrato de locação, lá em Portugal. Cara, o contrato tem uma folha. Uma folha. Tem os dados dele, os dados do senhorio, que é o dono do imóvel, valor, prazo, acabou. É aí que você pega um contrato de locação brasileiro. Tem 8 folhas. Por quê? A gente tem que colocar tudo. A gente tem que colocar até a hipótese, se a casa pegar fogo, de quem que é a responsabilidade. Porque assim, o brasileiro tem uma mania de querer colocar tudo no papel, por segurança jurídica. A gente tem um entendimento que é só confiável e seguro se a gente coloca no papel. Diferentemente do europeu, que tem uma confiança muito maior na pessoa do que num papel assinado, né? Então, por isso nós temos uma infinidade aí de legislações. Pessoal, eu acho que estamos com 52 minutos de aula. Deixa eu ver se nós temos mais alguma coisa para repassar. Eu vou passar uma questão bem importante. Deixa eu abrir o Código Civil aqui. E eu vou passar para vocês algumas questões importantes aí. Tá? Artigo 394 do Código Civil. Só peço para vocês me acompanharem, tá? Para a gente poder justamente aí entender. Olha que interessante. O que fala o artigo 394? A gente já estudou. 394 é mora. Né? O que é a mora? É o atraso. Ou seja, a pessoa que não cumpre a obrigação na forma e no prazo estabelecido, né? Eu citei esse exemplo várias vezes. Eu tenho amanhã uma dívida de 100 mil reais para pagar. Se eu não cumprir amanhã, depois da manhã automaticamente estarei em mora. Estarei em atraso com a minha obrigação de pagamento. Essa mora gera um acréscimo do principal. Ou seja, a minha dívida que era 100 mil reais, ela vai ter uma aplicação de juros, de atualização monetária, né, de honorários advocatícios. Então, nós temos que, quando eu não cumprir a obrigação em dia, eu tenho os encargos da mora, que eu tenho justamente as consequências do não cumprimento, que com certeza, o valor vai ser acrescido pelos juros, pelas correções, pelos honorários, enfim, né? Professor, mas como que eu posso, quando eu fico desobrigado a cumprir uma obrigação?
Quando eu fico desobrigado a cumprir um contrato? Eu fico desobrigado a cumprir um contrato quando eu tenho a chamada força maior ou caso fortuito. Vocês lembram? Né? O que é o caso fortuito? É o fato inesperado, né? É o acontecimento que você não esperava. E o caso fortuito, ele se divide em dois, em fortuito interno e fortuito externo. O interno é que você não previa, mas poderia esperar. E o externo é que você não previa e não poderia esperar. Por exemplo, vamos supor que você está dentro de uma agência bancária. Tá? Você está fazendo um saque no caixa eletrônico. E de repente vem um assaltante e coloca uma arma na sua cabeça e fala assim: saca todo o seu dinheiro e me passa, porque isso é um assalto. A pergunta que eu faço: isso é um fortuito interno ou externo? Respondem aí, pessoal. Eu estou numa agência bancária. A agência bancária, todo mundo sabe que é um lugar perigoso, que possui vigilância, que possui câmeras, justamente para inibir assaltos, tem algum procedimento de segurança para entrar muitas vezes. E eu sou surpreendido por dentro da agência bancária um assalto. Isso é um caso inesperado? Sim, né? Não, sim, mas tudo assim, quando você vai no banco, você espera ser assaltado sempre? Era um caso previsto? Pessoal, isso é entendido como um fato não previsto, um fato inesperado, porém que poderia ser evitado. Por que poderia ser evitado? Se o banco tivesse guardas, vigilantes no número suficiente do lado do seu caixa eletrônico, olhando o seu procedimento bancário, com certeza isso inibia a ação de assaltantes. Então, isso é um caso fortuito interno. Embora não previsto, embora não esperado, poderia ser evitado. Poderia o banco adotar medidas de segurança, por exemplo, uma porta, né, aquelas portas giratórias, dentro da... Para você sacar, precisaria passar por uma porta giratória para evitar que as pessoas entrassem armadas, tá? O que é um caso fortuito externo? É que não é previsto e não poderia ser evitado, de maneira nenhuma. Você está dentro de um restaurante, você é assaltado dentro de um restaurante. Gente, o restaurante tem uma necessidade de ter vigilância 24 horas por dia, ter segurança armada. Não, teoricamente não se espera que um restaurante vai ser assaltado, né? Então isso é consequência de um fato fortuito aí, externo, tá? O que é força maior, gente? Força maior é evento da natureza, né? O que é evento da natureza? Tempestade, maremoto, tsunami, erupção vulcânica, enfim, pessoal, vendaval, terremoto, como que é? Vírus. Aí eu pergunto, o Covid-19 é uma força maior? É um evento da natureza? Ou é um fator biológico? Oi, Oi, Gregor. Aí entra uma questão geopolítica aí, né? Olha que interessante, tá, pessoal? Nós não temos ainda um argumento, um assunto pacificado, uma súmula do STJ, que seria algo que seria utilizado por todos os tribunais, argumentando que o fator do Covid-19 é uma força maior, um caso fortuito. Ou seja, até que o poder, só concluindo não, né? Até que o poder estatal não edite uma lei obrigando os fornecedores a prorrogar as obrigações, até que o poder judiciário não reconheça que o cenário da calamidade pública do Covid-19
é uma força maior, é um caso fortuito, nós temos que cumprir nossas obrigações. Infelizmente. Pessoal, mas qual que é o argumento, então, para tentar prorrogar contratos em cenário de Covid-19? O argumento é esse aqui, chamado onerosidade excessiva. Se nós conseguirmos justificar que o contrato atual se tornou oneroso, custoso, de uma forma aí, né, fora do normal, por acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, nós conseguimos aí rescindir contratos. Posso dar um exemplo para vocês? Vamos supor que eu sou o dono da Sociedade Rural de Maringá. Todo mundo sabe que a Sociedade Rural de Maringá é quem organiza a Expo Engá, perfeito? Seria bom se eu fosse dono, porque eu teria ingressos aí, para tentar para os alunos aí, de vários shows, né? Enfim, vamos supor que eu contrato os artistas e falo assim para os artistas, né? Vamos supor que eu contrato uma agência só, que hoje os artistas têm algumas agências que tem vários artistas, né? Tem aquele top workshop, que é o Jorge Mateus, que é não sei o que lá, tem o Fernando Sorocaba, que tem um monte de artistas junto, vocês sabem disso, né, pessoal? Essas companhias, essas empresas eles vendem vários shows, né? Vamos supor que eu contrato aí a da Maiara e Maraísa, da Maria Mendonça, que acho que é o workshop delas, né? O top show, não sei. E eu falo o seguinte, ó, vai ter show de todos os artistas da sua empresa nos dias da Expo Engá. Eu vou fechar só com um artista da sua empresa. E quanto vai ficar essa brincadeira? E o dono da empresa fala assim, não, eu faço R$1 milhão para vocês terem todos os artistas nos dias da Expo Engá fazendo o show. E eu falo, tudo bem, eu vou pagar esse R$1 milhão, só que eu vou pagar em 10 parcelas de R$100 mil. Perfeito? Então fechei com a workshop lá, a top show, sei lá, com a empresa, contratando 10 artistas ao total de R$1 milhão em 10 parcelas de R$100 mil. Começa aí o Covid-19. E eu sou obrigado a prorrogar a minha Expo Engá. Parece que vai ser outubro agora, mas parece que talvez pode ser até prorrogado, né? Vamos supor que nem outubro vai ser mais. E eu, todo mês, tenho que pagar os R$100 mil. Eu entro com uma ação dizendo o seguinte, juiz, esse contrato se tornou oneroso. Ou seja, nós temos aqui a chamada onerosidade excessiva. Eu tenho que esse contrato, para mim que eu não vou ter mais a atração, não vou ter mais o evento, se tornou uma coisa tão cara, mas tão cara, que não compensa. Que para mim se tornou muito caro, muito além do que realmente aí se espera de um contrato normal, porque não vou ter lucro em relação a isso. Então, pessoal, isso é uma tese muito importante que pode ser utilizado para, é um exemplo que eu citei, né, para não cumprir obrigações. Né? Esse é um exemplo que eu citei aí para não cumprir as obrigações contratuais. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida? Não? Tudo certo? Alguém quer manifestar-se, falar, comentar? Gostaram aí da aula? Querem fazer esse formato semana que vem? Ótimo. Hoje eu fiz um assunto não corrente do nosso semestre, tá? É mais um adicional, porque nós estamos bem tranquilos em relação à nossa matéria, mas daí, aula que vem, nós prosseguimos com os contratos em espécie. Se eu não me engano, eu tenho que falar de doação, se eu não me engano, né? Eu falei do compra e venda, e eu tenho que tratar de doação agora, que eu falei das cláusulas especiais de compra e venda, aí eu entraria agora em doação, tá? Mas na próxima aula, então, a gente entra nos contratos em espécie. Aí, contrato de doação, contrato de transporte, contrato de distribuição. São questões bem práticas e bem interessantes aí. Talvez nessa live a gente vai
Ah, tu pergunta, professor, quem assistiu a aula não precisa responder o fórum, né? Só um estudo de caso. 2 pontos de interrogação. Para frisar bem, né? Então, Gabriela, nós tivemos alguns alunos que tiveram dificuldade de entrar, né? Então, assim, outros também que trabalham em período noturno, às vezes estão fazendo algum bico, estão fazendo algum trabalho adicional, né? Ou mudaram o seu turno. Eu acho que é interessante responder o fórum. Eu vou, assim, fazer o seguinte, as pessoas que... Só que eu vou ter que tirar um... Se vocês não se importarem, eu vou ter que tirar um print daqui quem está online agora, eu vou colocar no grupo. E essas pessoas que estão aqui listadas não precisam daí participarem do fórum, tá? Mas as demais eu peço que participe. Bom? Aí fica mais justo. Então as pessoas que estão aqui, eu tirei um print da tela, salvei os nomes, eu salvei os nomes, tá? Salvei os nomes, peguei na aba dos participantes e salvei os nomes, tá? Então, não, eu só cortei aqui no cantinho aqui que estavam os nomes de vocês, tá? Aí eu só cortei os nomes, tá? As fotinhas de vocês aí, e daí a gente já computa a presença de vocês, só atividade que precisa querer ficar top na foto. Aí começa as brincadeiras, né? Então tá, pessoal, aí vocês já estão dispensados do fórum, mas não da atividade, tá? Beleza? Diga, senhor. Aham. China. Foi. Então, na verdade, assim, eu estou até preocupado com essa questão. É que eu estou vendo algumas questões de bolsa de valores e semana retrasada estava subindo a bolsa, subindo, batendo um recorde, meta diária e vai. Aí, final da semana passada, caiu de vez por conta dessa segunda onda do Covid, né? Então, assim, Vitor, não sei qual que seria o objetivo, assim, direto, é questão de contrato de fornecimento, você fala? Um comentário, né? Então, eu não sei, mas eu acho que é complicado, hein? Quando a gente acha que está resolvendo as coisas, parece um negócio desse. Nossa, é difícil, né? Não sei o que vai ser, gente. Sei lá o que vai ser dos próximos capítulos. Até o dia que eu não tomar a vacininha no braço que vai curar tudo, eu não. Acho que não tem solução. Acho que todo mundo toma vacina, mas quando lançar se o teste de Covid. Diz que é R$ 300 o teste de Covid, é verdade? Meu, se o teste for R$ 300, quanto você acha que deve custar a vacina? Se um dia tiver a vacina? É assim, ó. Vai ser R$ 3.000, gente, no mínimo. Daí o governo vai fazer um financiamento. A vacina. Pode ser. Parcelar. Vai no FGTS, vai descontar no FGTS já a vacina. Não, daqui a pouco não vai ter mais FGTS. Tá liberando R$ 600 todo mês. Então. Daqui a pouco o cara vai ser mandado embora, vai lá retirar o dinheiro. Opa! Não vai nada. Que esse rapaz bonito aí? Tudo bem, cara? Heitor? Você é parente do professor Heitor também? Hum. Tu- Gostou da aula, Heitor? Ah, não pode mentir, hein? Ah, legal. Beleza, pessoal? Então vou encerrar aqui que eu vou lançar a aula para vocês. Um abraço a todos. Obrigado pela presença. Tchau.
Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Não, que desculpa aí, que isso, pode participar sempre. Valeu, tchau, tchau, gente. Vai, foi.